Santo, Santo, Santo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesta noite para estar colocando a sua vida diante de Deus. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre depressão, sobre a insônia noturna, que é uma situação que tem acometido inúmeras pessoas, e nós queremos trazer para vocês um pouco sobre essas questões, né, com o intuito de abençoar a vida de vocês. Então sejam todos muito bem-vindos nessa noite, e eu quero te convidar nesse primeiro momento para nós estarmos orando, falando com Deus, colocando o nosso coração na presença de Deus, guardando a nossa vida em oração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu quero convidar o Senhor para este momento. Eu quero convidar o Senhor, meu Deus, para tomar a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras. Queremos convidar o Senhor em nome de Jesus Cristo para tocar cada vida, para tocar cada coração. Nós te agradecemos, Pai, por este dia. Nós te agradecemos pela vida. Nós nos colocamos diante do Senhor em gratidão e queremos dizer que Tu és bem-vindo nessa noite, que a Tua presença, Senhor, és bem-vinda nessa noite. Eu quero abençoar, meu Deus, cada ovelha que está entrando, Senhor, nesta live. Quero abençoar aquelas que estão se preparando para vir. Quero abençoar em nome de Jesus aquelas que vão estar ouvindo daqui a pouco, Senhor amado, esta live, ou amanhã, ou na madrugada. Que a Tua presença, meu Deus, possa acolher os corações aflitos. Que a Tua presença, Senhor, possa tocar as vidas de uma maneira profunda, de uma maneira especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite, que o Senhor nos ajude a liberar sobre este tempo, Senhor, aquilo que está no Teu coração. Nós queremos pedir que o Senhor segure nas mãos de cada pessoa e que o Senhor ajude, Senhor, essa pessoa a passar por este momento. Nós cremos, meu Deus, que a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos amparado. Os Seus olhos têm estado sobre nós na madrugada, os Seus olhos têm estado sobre nós durante o dia. Mas ainda há pessoas que precisam da Tua intervenção, que precisam de Ti. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor libere sobre as nossas vidas a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos nessa noite. Eu quero declarar que a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós estamos aqui nesta noite com o intuito de conversarmos um pouco. Eu consegui colocar aqui alguns comentários de vocês, né? E nós temos recebido pedidos de socorro, né? E nós estamos aqui para conversar um pouco com você, né? Para tentar te ajudar nesse momento. Nós sabemos que nós já passamos um momento bem difícil nessa pandemia, não é verdade? Mas nós entendemos que nós ainda estamos dentro dessa crise e nós precisamos de força para passar por elas. Então, algumas pessoas têm nos procurado, né? As pessoas têm estado extremamente ansiosas, outras têm estado depressivas, né? Outras pessoas não estão dormindo à noite, não estão conseguindo dormir. Então a gente está aqui, eu estou aqui nessa noite para falar um pouquinho para você, para mim também, sobre depressão, ansiedade, sobre a insônia noturna, né, e sobre a qualidade de vida. Nós sabemos que nós estamos em um tempo que requer muita disciplina, disciplina nos nossos pensamentos, disciplina nos nossos comportamentos, disciplina nas nossas emoções, não é verdade? Disciplina nas nossas alimentações. E assim, nem tudo na vida você vai ser espiritual, amém? Nós somos pessoas humanas
e como pessoas humanas, nós também precisamos de alguns recursos humanos. Amém? A Bíblia diz que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente. Isso é verdade. Né? Mas nós precisamos entender alguns aspectos, né, que nós podemos trabalhar de uma forma humana, de uma forma racional, de uma forma inteligente, para que a gente consiga passar por esse momento que a gente está passando. Amém? Então, assim, existe uma diferença entre a ansiedade e a depressão. A ansiedade, ela é uma sensação desagradável, inquietação, aquela sensação de pressa, aquela urgência, né? E de acordo com os psicólogos, ela pode até ser um distúrbio, quando ela ocorre em momentos que não se justificam. Por exemplo, a pessoa não tem motivo para estar ansiosa, mas ela está ansiosa, né? Então pode ser um distúrbio. Então a pessoa não tem motivo para estar nervosa, mas ela está nervosa. Ela não tem motivo, né, para estar agindo de uma forma anormal, mas ela está agindo. Então pode ser algum distúrbio. A depressão, ela já é uma doença de um organismo como um todo. A depressão, ela vai comprometer o físico, ela vai comprometer o humor, o pensamento, né, segundo os especialistas. E a depressão faz com que as pessoas, elas mudem e elas fiquem alteradas na forma, né, de ver e de sentir a realidade. Geralmente, elas modificam as emoções, a disposição, a alimentação, o sono e até mesmo como a pessoa se sente em relação a ela mesma, né? Então, assim, geralmente, a depressão, ela, em alguns momentos, não em todos os momentos, ela pode estar vindo de uma raiz de rejeição, né? A pessoa, ela sofreu uma insegurança desde o ventre. Ela nasceu, ela não era aceita, ela não era amada, e ela cresceu sem a figura paterna, né? Ela não teve referenciais seguros, então se instala ali uma rejeição, instala-se ali uma insegurança. Né? Essa rejeição, por trás dela, existem inúmeros sentimentos, né? Por exemplo, atrás de uma rejeição existe a tristeza, existe a autocompaixão, que é a dó de si mesmo, né? A pessoa se sente desanimada, a pessoa se sente complexada, a forma dela ver as coisas, ela potencializa tudo e traz muito para o lado pessoal, é uma tristeza profunda, sem explicação, né? Então, atrás da rejeição, o que sustenta a rejeição é a incredulidade, a pessoa se torna uma pessoa extremamente triste, angustiada, e também incrédula, ela não acredita nas pessoas, né? Porque ela se sente rejeitada, então ela não acredita nas pessoas, e como ela também não teve um referencial seguro, ela vai transferir essa ausência de referencial, essa ausência de pai saudável, de mãe saudável, ela transfere isso para Deus e ela começa a achar também que Deus a rejeitou. Então, Deus não a ama, Deus não quer ouvir as suas orações, ela começa a se sentir culpada, ela acha que aquilo que ela fala não tem valor, né? Ela não se dá o devido valor, por quê? Porque ela não recebeu na sua infância palavras de afirmação. Então, a rejeição ela vai crescendo na vida desta pessoa, né? Então ela se sente um peso, né? Ela se sente, na verdade, alguém sem valor. A estima dessa pessoa é muito baixa, ela não se considera com muito valor. Tem pessoas que elas se sentem tão rejeitadas que elas passam a liberar outros sentimentos com o intuito de guardar aquilo que elas são na realidade, né? Então elas levantam um escudo. Então, por trás desse escudo está lá tudo que eu já falei, as angústias, as tristezas, complexo de inferioridade, desânimo, sentimento de culpa, senso de inaptidão, não se acha apta para fazer as coisas, né? Se sente muito culpada. Então, assim, essa pessoa coloca um escudo para dizer que está bem. E ela pode começar a agir de uma forma diferente. Ao invés de ela se sentir totalmente destruída, desanimada, o que ela vai fazer? Ela vai se fazer de hostil.
né? Então, ela pode ir para o outro lado do prumo da rejeição, que é a rebelião. Então, ela se torna hostil, é aquela pessoa que procura confusão com todas as pessoas e quando ela não tem com quem brigar, ela briga com ela mesma, né? Presunçosa é aquela pessoa que acha que sabe de tudo, né? É a dona da razão, é o dono da cocada branca, né? Então, assim, então, olha, sofisticação, ela tenta de todas as formas mudar o outro com o braço da carne. Né? No caso de nós cristãos, ela não vai entender que o Espírito Santo é quem transforma a pessoa. Ela vai querer mudar a pessoa da forma que ela quer. Ela quer colocar a pessoa do jeito que ela quer. Então, assim, a pessoa vai se tornando uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, né? Uma pessoa que traz sobre ela um complexo de superioridade, né? Ela se coloca acima dos outros, né? Então, assim, é uma mudança de estado para esconder a rejeição. Então, ao invés dela se ficar se sentindo um coitadinho, ela vai se colocar como todo-poderoso, né? Então, por trás de tudo isso tem uma rebelião muito profunda, né? O que está maquiando tudo isso é o orgulho. Então, ela se torna uma pessoa orgulhosa, com falsos conceitos acerca de si mesmo, porque o orgulho é isso, é um falso conceito acerca de si mesmo. Né? Então, ela coloca toda essa armadura, se faz de muito forte, muito poderoso, mas, na verdade, por trás de tudo aquilo existe uma rejeição. Né? Então, assim, é muito importante nós entendermos que atrás de uma depressão pode estar uma raiz profunda de rejeição por causa da ausência paterna, né? Então essa pessoa ela se sente solitária. É como se estivesse, tem alguns escritores, por exemplo, Cote de Jocum, de Curitiba, né? Ele coloca muito sobre essas questões. Por exemplo, ele fala que a pessoa que se sente rejeitada, ela mantém sobre si um manto de orfandade. Então, o que acontece? Ainda que ela esteja rodeada de pessoas, ela está só. Ela pode estar no meio de uma multidão, ela vai se sentir solitária, ela não vai se sentir importante, ela não vai se colocar, né? Quando tem opiniões, ela não vai falar, porque ela acha que ela não é importante para falar. Então, assim, nós cristãos, quando a rejeição ela é da área emocional, que é essa área que é a falta da paternidade, né? Nós costumamos nos conectar com Deus como, em primeiro lugar, pedindo perdão ao Senhor por ter alimentado esses sentimentos mentirosos. Né? Os grandes psicólogos, eles dizem a mente mente. Então, existe um autor, né, por exemplo, desse best-seller aqui, ó, Gestão das Emoções, esse autor aqui, Augusto Cury, ele vendeu 25 milhões de cópias já, né? Então, assim, mais de 25 milhões vendidos no Brasil, foi publicado em mais de 70 países. Então, assim, esse livro aqui, ele é um best-seller. E uma coisa que ele coloca, que eu vou estar ensinando para vocês durante alguns dias, é que você precisa questionar a sua mente. Porque os seus pensamentos, eles não são muitas vezes verdadeiros, né? E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, que ele é desesperadamente corrupto. Então, o que acontece? Muitas vezes vem certos pensamentos na nossa mente que eles precisam ser questionados. Você não tem que acreditar em tudo que vem na sua mente, né? Porque a gente está dentro de um contexto que para muitas pessoas tudo é o demônio. Mas nem tudo é demônio, né? Outras pessoas, elas pensam até que as suas neuroses é Deus que está falando. Aí começa a acusar pessoas e acha que Deus que está acusando a pessoa. Só que quando Deus fala, ele tem princípio. Quando Deus revela, ele tem princípio. O princípio é abençoar. O princípio é orar. O princípio é amar o inimigo. Então, se você está tendo alguma coisa na sua cabeça, que você acha que é Deus que está falando, e você está com raiva da pessoa, tem alguma coisa errada. Porque o príncipe da paz, ele não provocaria isso. E se ele te revela algo, é porque você tem autoridade para reverter o quadro através da intercessão. Então, os nossos pensamentos, né, segundo os grandes especialistas, eles precisam ser questionados. Você não pode estar acreditando em qualquer coisa que vem na sua cabeça, né?
Biblicamente, nós podemos submeter os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Calar toda voz, né? Toda voz maligna nos nossos pensamentos. E como eu já ensinei para vocês, se o seu pensamento não está lá dentro de Filipenses, que diz tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum valor nisso, pensai. Se não está dentro disso, você descarta. Então, nós precisamos começar a confrontar e questionar os nossos pensamentos. Amém? Então, irmãos, nós cristãos, quando a gente se encontra num quadro de depressão, com esse tanto de sentimento estranho, né? Vingança, às vezes a ira, a revolta, né? O desejo de matar, porque tem pessoas que têm desejo de se matar e outros têm desejo de matar. Então, o nosso conselho é: procure um lugar reservado, feche a porta do seu quarto, coloque uma música cristã, ajoelha e começa a pedir perdão ao Senhor por todo o sentimento que você tem alimentado que não agrada a Deus. Sabe? Começa a pedir perdão. Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu alimentei a tristeza, eu alimentei a autodepressão, eu alimentei a autodepreciação, eu não achei que eu tinha valor. Pai, me perdoa porque eu alimentei a autocompaixão, eu me senti um coitado, eu tive dó de mim mesmo. Senhor, me perdoa porque eu alimentei o desânimo, o desespero, a insegurança, a culpa. Me perdoa, Pai, porque eu desconfiei de tudo e de todos, inclusive do Senhor. Então nós precisamos pedir perdão. E eu quero, Senhor, te entregar esses sentimentos. E aí você começa a entregar ao Senhor, lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Por outro lado, você pode orar nesse prumo da rebelião. Senhor, me perdoa porque eu quis ser alguém que eu não sou. Eu quis me fazer de forte, de hostil. Arrumei confusão com um monte de gente. Fui presunçoso. Achei que eu que estava com a razão. Senhor, me perdoa porque eu quis transformar as pessoas com o braço da minha carne. Eu não confiei que o Espírito Santo é quem transforma. Senhor, me perdoa pelo complexo de superioridade. Me perdoa pela revolta, pela ira, sabe? Eu estive com ira retida e eu quero te pedir perdão. Então você começa a pedir perdão. Me perdoa pelo orgulho, Senhor. Em nome de Jesus. Me perdoa por esse falso conceito acerca de mim mesmo. Me perdoa pela rebelião, Senhor. Eu fui insubmisso, fui revoltado, né? Eu liberei sobre o meu pastor, sobre meu chefe, um ódio que eu trazia no meu coração, mas que vinha da infância. Eu te peço perdão. E eu quero te entregar esses sentimentos, né? Então, após você fazer isso, você vai pedir ao Espírito Santo que nesses lugares que ficou vazio, que você confessou os seus pecados, até coisas que eu nem falei aqui, mas você sabe o que aconteceu com você. Talvez você foi uma pessoa que se sentiu rejeitado, talvez você foi abusado na infância, né? Talvez você foi criticado. Então, você pode também estar pedindo ao Espírito Santo para preencher o seu coração. O espaço que ficou vazio, que você tirou lixo, você vai pedir ao Senhor para colocar nesse lugar o fruto dele, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E você vai se preencher pela fé, sabe, daquilo que o Senhor vai entregar nas suas mãos. Então, uma coisa que nós temos que fazer é renovar a nossa aliança conosco mesmo. Porque às vezes nós temos aliança com todo mundo. Às vezes nós queremos ajudar todo mundo, mas a gente não tem uma aliança com a gente. A gente não se ajuda, a gente não se ama. Sabe, Deus está me falando aqui sobre a questão da alimentação. Por exemplo, Daniel, quando ele foi para a Babilônia, uma das coisas que ele abriu mão foi de comer, né, aquilo que o rei comia. E ele pediu para comer legumes. E depois de 10 dias, ele e os seus amigos estavam muito mais inteligentes do que os outros jovens da Babilônia.
Então, assim, uma pergunta para você. Como você tem se alimentado nesse tempo de pandemia? Porque muitas vezes você está tão deprimido que você nem tem uma aliança com você, né? Você sabe que você não pode comer gordura, você come. Você sabe que você não pode, né, com banhas e você gosta de comer. Você sabe que você não pode com refrigerante e você quer beber. Você sabe que você não pode comer doce e você quer comer. Então, às vezes, você está tão depressivo que você fica fazendo coisas que matam você mesmo, que destrói você mesmo, né? E na nossa vertente cristã, se nós somos o templo do Espírito Santo, nós precisamos ter coerência em cuidar desse templo e não destruí-lo antes da hora. Então, às vezes, você pode estar se matando aos poucos, né? Nós vemos que muitas pessoas se preocupam com a questão do suicídio e de fato acontece, mas às vezes você está se suicidando aos poucos, né? Você se mata aos poucos, porque você não pode fazer uma coisa e você continua fazendo, comendo muito pudim, comendo muito açúcar. Tem gente que come leite moça escondido, né? Então, assim, e aí fica naquele ciclo: passa mal, toma remédio, passa mal, toma remédio. E é importante você se cuidar. Então, irmãos, tenham cuidado com a sua alimentação, porque às vezes você está tão deprimido que você já nem se ama mais, mas quer amar todo mundo. Você nem se cuida mais, mas quer cuidar de todo mundo, né? Então, toda a qualidade de vida, quando a gente estuda as questões da qualidade de vida, por exemplo, a qualidade de vida, ela vai falar um pouco sobre alimentação saudável. Essa alimentação, ela tem que ser aliada a exercícios físicos, né? Então, são atitudes importantes para uma vida melhor. Então, assim, existem muitas pesquisas que vão ensinar várias maneiras de favorecer a sua saúde. Então, nós já falamos sobre a depressão, falamos do que está por trás da depressão, o que está por trás da rejeição, o que está por trás da rebelião, né? E após que você entrega todo esse peso ao Senhor, então o que vai acontecer? Você vai ter que ter uma qualidade de vida. Então, assim, você, segundo algumas pesquisas que falam na questão da saúde, por exemplo, eu vou te dar exemplo de algumas coisas aqui que são atitudes humanas que você pode fazer, né? Por exemplo, programar um fim de semana, né? E projetar alguma coisa que vai provocar uma mudança no seu cérebro, né? Então, assim, além da pessoa ter a velocidade dos batimentos cardíacos e a pressão sanguínea diminuída, ela vai ter uma qualidade de vida. Então, nós precisamos nos cuidar, até mesmo usando quando for sair um protetor solar, né, que muitas pessoas não usam, né? Então, assim, a pele arde, o rosto dói, e tudo isso causa um desconforto. É importante nós fugirmos um pouco da rotina, né? Então, assim, entre tantos afazeres, é importante as pessoas que estudam a qualidade de vida, às vezes você quebrar a rotina, né? Fazer uma caminhada, assistir um filme, né? Se o videogame não for aquele que mata o outro, né? Você pode brincar também, brincar com as crianças, sair, sentar em um lugar, observar a natureza, ouvir uma música, ler um livro, né? Então, os estudos científicos, eles indicam que isso diminui o estresse e isso pode prevenir problemas cardíacos. Também dispensar tempo às amizades, né? Geralmente as pessoas solitárias, elas são mais propensas a desenvolver problemas de saúde relacionados ao estresse, como a hipertensão, doenças cardíacas. E a gente está num mundo bem superficial, onde muitas vezes as pessoas não têm mais tempo para as amizades, né? Você pode dizer, não, mas eu estou na pandemia. Mas a gente tem grupos, né? Nós temos vínculos, e isso tem que ser regado, né? Então, assim, não beber em excesso, né? As pessoas que bebem, nós cristãos não bebemos, mas tem uma pesquisa norte-americana, né? Que ele fala que as pessoas que bebem em excesso podem desenvolver câncer, né? Para as mulheres, no caso, câncer de mama. E nós temos que nos atentar para a nossa alimentação,
E às vezes a pessoa vai comer, ela tá tão ansiosa, tão estressada, que ela come muito rápido. Então, assim, o ideal é você comer devagar, é você variar sempre os alimentos, né? Evitar muito sal, já que ele faz a pressão aumentar. Então, é uma qualidade de vida que os especialistas também indicam que você tem que dormir o suficiente. E o sono ele é uma necessidade básica. Né? Da mesma forma que a gente precisa se alimentar e beber água, tem pessoas que não bebem água, né? Por exemplo, a minha médica indica que eu devo beber, por exemplo, 3 litros de água e meio por dia. Então, eu bebo muita água, né? Então, você tem que tomar muita água. Tem especialistas que falam que são 2 litros por dia, outros 4, vai depender do organismo, né? Então, assim, as pessoas que dormem um tempo inferior àquele tempo que é necessário, elas vão ganhar peso com maior facilidade e elas também podem desenvolver diabetes e depressão. Então, nós temos ouvido muitas pessoas que têm falado assim, bispo, eu não estou conseguindo dormir, né? E hoje eu quero também falar um pouquinho dessa questão da insônia. Algumas pessoas perguntam, bispo, a senhora é psicóloga? Não, não sou psicóloga, né? Eu sou teóloga. Dentro da teologia, nós estudamos o aconselhamento, então eu sou uma pesquisadora, posso dizer assim, tá? Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com essa qualidade de vida, porque o Senhor nos deu uma vida, né? Eu não preguei ainda sobre a mordomia, e essa vida, ela tem que ser vivida da melhor forma possível. Amém? Tem pessoas falando, bispo, eu dormi 8 horas, agora eu durmo 3, eu durmo 4, eu durmo 5, né? Antes de eu falar da insônia, eu quero só esclarecer. Nós falamos da depressão a nível emocional, tá? A nível da carência afetiva em relação aos pais, mas existe a depressão que a pessoa precisa é, de acompanhamento médico, né? Porque o cérebro dessa pessoa precisa de uma determinada vitamina, né, para que controle toda a ansiedade. Então, ela vai precisar de procurar um especialista, né, um psicólogo ou seu próprio médico para conversar sobre o problema para que ela seja encaminhada, né, para um psicólogo ou um psiquiatra. Então, existem também transtornos mentais, né, que não é sobre isso que eu estou falando aqui. Nós estamos falando da área que a gente atende pessoas na área de rejeição, tá? Na área da carência paterna. Então, agora nós estamos falando da qualidade de vida, falamos do sono, e eu quero falar um pouquinho sobre essa insônia noturna, né? Muitas pessoas estão tendo insônia noturna, e a questão da insônia vai variar de organismo para organismo, né? Por exemplo, tem pessoas que se ela não se cansa durante o dia, está na época da pandemia, não pode sair, não pode fazer nada. Então ela não vai se cansar. Até porque ela não vai ter tem pessoas que não têm uma rotina equilibrada. Ela não sabe fazer um exercício sozinha, não sabe assistir um filme sozinha, sempre depende de outros. Então assim, você precisa organizar a sua disciplina, né? Então tem gente que não se cansa, então de noite ela não tem sono. E, e outras pessoas, a questão da ansiedade noturna é causada pelos altos níveis de estresse que ela gera durante o dia, né? Seja pelo trabalho, seja pela família. E esse estresse pode ser a soma das tensões nas duas áreas, ou até mesmo aparecer sem que a gente possa identificar o motivo, né? E ele é caracterizado pela preocupação, que foi um assunto que nós trabalhamos muito há 2 semanas atrás, até anteontem, nós estávamos trabalhando sobre a preocupação, sobre o equilíbrio, né? Então, é caracterizado pela preocupação e pelo nervosismo, né? E isso vai chegar na hora de descansar. Na hora que a pessoa for dormir, geralmente aparece o nervosismo e a preocupação. E eu quero falar para vocês o seguinte, que milhões de pessoas nessa pandemia estão vivendo isso, tá? Você não é o único, mas nós vamos superar em nome de Jesus. Então, assim, a ansiedade noturna, ela é uma das manifestações mais frequentes quando a gente sofre algum tipo de distúrbio do sono.
né? Então, já tem pessoas aqui já falando, né, que não está conseguindo dormir, dorme de 3 a 4 horas, né? Então, assim, muitas vezes o medo toma conta da pessoa e o seu sono não é contínuo. Então, ela dorme e acorda constantemente, né, de modo que é complicado alcançar as fases mais profundas do sono. E normalmente aqueles que experimentam ansiedade noturna são pessoas distraídas que têm dificuldade de se concentrar durante o dia, né? Isso ocorre porque os ataques de ansiedade noturna vai impedir o descanso necessário e vai afetar a sua rotina diária. Então, no que diz respeito ao sono, é melhor a qualidade do que a quantidade. Mas se você dormiu 4 horas e está zerado, você teve uma qualidade boa, né, de sono. Então, não significa quantidade, tá? Mas a qualidade de sono. Então, se nos concentrarmos no pensamento de que não vamos conseguir dormir, em vez de tentar relaxar e pensar que nós vamos dormir a noite toda, vai ser mais difícil adormecer. Então, é necessário relaxar e esperar o sono chegar, entender que isso é um processo natural, né? Então, é paradoxal que o sono, sendo tão necessário para a sobrevivência e o bom funcionamento psicológico, apresente uma grande variedade de distúrbios e disfunções, que em muito caso vão requerer uma intervenção completa. Então, a pessoa, por exemplo, aqui tem uma ovelha falando que ela acorda exausta, muito cansada, né? Então, assim, as causas da ansiedade noturna. A ansiedade não conhece os horários, né? E, portanto, nós podemos sofrer de ansiedade noturna, embora este seja um momento que, em teoria, deveríamos estar relaxados. E a ansiedade é uma emoção que a gente não pode subestimar, pois a sua energia mal dirigida vai se acumular e vai causar muitos problemas, né? Nós também, em uma das nossas lives, nós falamos um pouco sobre ansiedade. Os transtornos de ansiedade se manifestam de muitas formas e é muito difícil classificá-los, né? Então, tem pessoas que são agitadas, elas experimentam muita agitação e existem pessoas que elas ficam paralisadas diante da ansiedade. Então, vai ser, cada pessoa tem um metabolismo, tem uma forma de ser, né? Então, tem pessoas que sentem mais ansiedade pela manhã, enquanto outras sentem pânico no momento de dormir. Por quê? Ela já sabe que não vai dormir com facilidade. Aí ela começa a ficar desesperada, né? E começa a entrar em estado de pânico. E as preocupações, elas causam ansiedade e elas nos roubam o sono, né? Elas são a principal causa da ansiedade noturna. As preocupações com o futuro, às vezes as pessoas antecipam, né, os acontecimentos desagradáveis e ela fica vulnerável ao estresse, aos problemas para dormir, né? As dificuldades de se desconectar dos problemas ao se deitar, o excesso de trabalho durante o dia também. Tem pessoas que elas estão tão cansadas que elas não conseguem dormir, né? Os problemas emocionais, então são as principais causas da preocupação e da ansiedade noturna, né? E existe uma diferença fundamental. Durante a noite, eu quero que você entenda que a maioria dos nossos problemas não serão resolvidos durante a noite, né? Tem pessoas que deitam e ficam remoendo os problemas, aumentando a preocupação, e isso te deixa extremamente alerta, né? Num estado oposto. Então, ao invés de você atrair o sono, você dissipa o sono. Por outro lado, os altos níveis de ansiedade acumulados, experimentados durante o dia também, tornam as pessoas mais propensas a essa ansiedade noturna, né? Então, elas têm dificuldade para dormir por causa da fadiga constante, do baixo rendimento diurno, do desconforto, né? Então, tudo isso vai complicando, né? E a ansiedade pode se apoderar da pessoa, vai assumindo o controle e, e levam a alguns comportamentos que de fato roubam até as forças, né? Então, um desses comportamentos que, se essa ansiedade faz com que ela retorne com mais força, que as pessoas pensam que assaltar a geladeira à noite vai resolver o problema. Tem gente que levanta à noite e come o que tem na geladeira, né? Então, assim, isso não vai, de forma nenhuma, curar você em relação à ansiedade. Então, vamos falar um pouquinho como que eu vou enfrentar essa insônia, né?
por ansiedade. Então, o mais comum é que as pessoas que sofrem desse tipo de alteração do sono, tem pessoas que vão precisar também de uma intervenção médica, tá? Não são todas, né? A ansiedade, muitas vezes, ela vai estar ligada com o que fazemos, pensamos, sentindo, e às vezes, quando a pessoa não consegue gerenciar alguns aspectos, está sempre nervoso, sempre agitado, sempre inquieto, né? Então, pode estar faltando alguma vitaminazinha no seu cérebro, e aí quem vai resolver essa questão? Jesus cura, cura, né? Existem várias mudanças de hábitos que eu vou estar falando aqui que pode te ajudar, mas não custa nada também, né? Procurar um especialista e ver como é que está a sua saúde, tá bom? Então, olha só, tem que haver uma mudança de hábito. Antes de dormir, né? Aprender a lidar com as preocupações diárias longe do período noturno, enfrentar essas preocupações nas primeiras horas do dia, né? Isso vai nos dar uma abordagem mais definida para a gente tentar resolver. É muito importante você aprender a abrir o coração sem gritaria. Eu costumo dizer que você pode falar o que quiser. A questão é como você vai falar, né? Então, existem práticas boas também, humanamente falando, que nos ajuda a ter um sono agradável, né? Vai depender do seu metabolismo. E aí você tem que fazer o teste, tá? Por exemplo, tem pessoas que podem se exercitar logo pela manhã, porque se elas se exercitarem à noite, elas não vão conseguir dormir, elas vão ficar extremamente agitadas. Mas você pode se exercitar antes de dormir através de alongamentos, né? Evitar álcool, quem bebe, evitar bebidas com cafeína algumas horas antes de dormir. Tem gente que quer dormir bem, aí vai tomar um copo de café antes de dormir. Então, assim, evitar esses tipos, né, de cafeínas, né? Ah, eu vou dormir, aí vai lá, pega a garrafa de café, toma uns 3 copos e vai para o quarto. Você não vai dormir, porque a cafeína vai te deixar acordado. Então, assim, se acordarmos no meio da noite, nós temos que tentar manter os olhos fechados, respirar fundo, tentar relaxar, tá? O ideal contra a insônia é parar de se preocupar com problemas que a gente não vai poder resolver na cama. Então, eu vou te falar aqui, 7 passos, né, que os especialistas indicam para que você fique bem, para que você controle a ansiedade noturna. Primeiro, mantenha os horários constantes. A insônia e a ansiedade noturna também podem ocorrer por falta de um horário definido. Dormir todos os dias no mesmo horário, com uma diferença de aproximadamente 30 minutos, vai regular os nossos ritmos cardíacos, permitindo um sono natural e de qualidade, né? Tem gente que um dia dorme 10, outro dia dorme 1, outro dia quer ficar na internet até 3. Então, assim, fica desregulado, tá? Evite comer demais antes de ir para a cama. Você tem que ter cuidado com a sua alimentação, né? Durante a noite. Tem gente que quer dormir bem, de noite ela come aquele tanto de mocotó, né? Toma Coca-Cola, depois come pudim e quer dormir bem, né? Não sei se é o caso de alguém aqui. Mas a gente precisa evitar comer muito, tá? Evita essas refeições pesadas, porque elas trazem muita dificuldade para adormecer. Crie uma atmosfera agradável antes de dormir. Precisamos cuidar do espaço onde dormimos, né? Um travesseiro confortável, né? Uma temperatura correta. Caso contrário, você pode acordar no meio da noite e não conseguir dormir mais. Às vezes, as pessoas querem dormir bem, mas a cama está cheia de roupa para passar, aquela bagunça, né? Os travesseiros estão jogados. Então, você tem que se cuidar, você tem que organizar o seu lugar, o seu espaço, o seu ambiente, tá? O ideal é usar a cama somente para dormir. Os especialistas dizem que o quarto deve ser utilizado apenas para dormir, tá? Ou, no caso dos casais casados, para ter o seu momento íntimo, se nós quisermos dormir melhor. Então, não é aconselhável
ter um computador ou uma TV, né? Especialmente se nos acomodarmos na cama. Tem gente que dorme com o aparelho ligado, né? Outra coisa que os especialistas ensinam é que você tem que praticar exercícios de relaxamento. Faz exercícios, né? Fazer exercício de relaxamento tem um efeito positivo quando se trata de combater a ansiedade, estresse ou insônia. Então, assim, a questão da organização, né, ela realmente ela é muito importante, como a Richelle está falando aí. Então, assim, é muito importante você ter esses exercícios, né? Na internet tem vários. Tem pessoas que elas costumam fazer as meditações, né? Nós cristãos, nós colocamos ali uma canção de adoração, né? Ficamos ali em silêncio e ali no pensamento a gente vai agradecendo ao Senhor pelo dia, vai entregando as tensões. Então você vai preparando o ambiente até que esse sono chegue. Amém? Respirar profundamente antes de dormir também. Esse exercício, ele vai permitir a concentração, né? Nós vamos colocar a concentração também, além dessa música linda de adoração ou instrumental cristão. Você coloca a sua atenção na sua respiração, né? E evitando qualquer pensamento que possa te deixar nervoso, que te impeça de dormir, né? Então, é muito importante você preparar-se, né? Organizar tudo. Tem gente que antes de dormir, aquela agitação, aquela bagunça, né? Então, você senta, coloca uma música, começa a falar com Deus o seu pensamento, vai respirando profundamente através do diafragma, tá? Não é através do peito, é que o diafragma fica aqui, próximo à barriga, tá? Você respira, solta essa respiração lentamente, né? E aí você vai liberando também tudo aquilo que está no seu coração, ao mesmo tempo você vai falando com Deus, né? Você vai ouvindo, né, às vezes essa canção e talvez lembrando de tudo que Deus fez, né, as paisagens lindas que Deus fez. Então você procurar uma forma de relaxar e não tente atrair o sono, né, com pensamentos, tipo, eu vou ter o sono é agora. Não, as coisas vão fluindo tranquilamente, né? Evitar os pensamentos negativos antes de dormir, né? Não tente fazer isso de forma direta. Você tem que pensar aquilo que de fato vai te trazer paz, relaxar a sua vida, né? E não aqueles pensamentos que vão inspirar a sua preocupação. A insônia, ela não é uma boa companheira, né? Muitas pessoas é, é, realmente têm aquela rotina, né? Mas organiza tudo para quando você deitar, você estar pronto para dormir, tá? Na verdade, as pessoas com insônia sofrem muito, né? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Você pode aproveitar essa insônia para crescer, né? Se for uma insônia. Às vezes, Deus está te chamando para interceder. As pessoas que têm um QI elevado de inteligência, né? Que são chamadas às vezes de gênios ou que têm altas habilidades, elas aproveitam esse momento que elas acordaram extremamente cedo, né? Inclusive as pessoas que são milionárias, elas têm costume de acordar extremamente cedo para poder se preparar para o dia. Então você pode aproveitar esse momento que você acordou extremamente cedo, né? E realçar a sua intimidade com Deus e pode entrar também em leituras maravilhosas na palavra de Deus. Existem também livros que Deus traz nas nossas mãos que são maravilhosos, né? Você pode realçar tudo isso aproveitando esse acordar cedo, né? Ao invés de ficar andando sem saber o que fazer, né? Vai assistir um filme bíblico, né? Vai orar, vai ouvir a voz de Deus, vai ler a Bíblia, vai ler um bom livro, vai se preparar, né? Vai meditar na palavra, colocar essa canção e se preparar para o outro dia, né? Então, assim, nós podemos também usar esse tempo, já que você está dormindo poucas horas. Eu durmo às vezes, eu durmo poucas horas na noite, né? E eu aproveito o tempo para poder entrar na intimidade com o Senhor. Então, para ler, para estudar, para ouvir a voz de Deus, né? Então, esse é o segredo.
Em vez de eu ficar sem saber o que fazer na vida, eu começo a buscar, né, a presença do Senhor e ouvir o que Ele tem para me ensinar, e entro em várias leituras até amanhecer o dia, né? Então, assim, nós precisamos, você quer uma indicação de livros, né? Nós vamos estar passando algumas indicações para vocês, tá bom? E aí eu mando a Denilde no seu WhatsApp, tá bom? Você só me dá um oi porque eu troquei o celular e é, eu estou sem todos os contatos, tá bom? Mas eu vou estar mandando sim. A Richelle está falando aqui, ó. Eu às vezes faço isso, né? Tento organizar algo, sendo que durante o dia não foi possível realizar, né? Mas isso atrapalha um bom sono, entendo. Então, assim, vamos tentar organizar antes. Outra coisa muito importante que os especialistas falam: 1 hora antes de dormir, nada de celular ou televisão. Porque o celular, a luz do celular, ela ativa, né, os neurônios e eles entendem que eles têm que ficar acordados. Então, os grandes especialistas, eles vão falar também sobre isso, né? E falando sobre o sono, quando a gente tem um bom descanso, é uma das melhores ferramentas para a gente não cometer erros durante o dia, né? E para a gente evitar problemas e preocupações que nos ataquem durante a noite. Então, assim, a gente está falando de um círculo vicioso que pode girar tanto na direção positiva quanto na negativa, né? Então, a ansiedade é como um pequeno rio que flui lentamente através da nossa mente. Se ele for encorajado, ele torna-se um grande canal por onde todos os nossos pensamentos são drenados, né? Então, o especialista que disse isso aqui foi Arthur Somers Roche. Ele fala que a ansiedade é um rio, então às vezes você tem que parar com esses pensamentos, tá bom? E se você organizou tudo, se você lidou bem com as preocupações durante o dia, né? Se você fez a sua meditação antes de dormir, preparou o ambiente e nada está funcionando, então eu aconselho que você procure um especialista, porque pode estar faltando uma vitaminazinha no seu cérebro, né? E aí ele vai te passar isto e você vai ficar bem, né? E depois vai abrir mão dessa vitamina em nome de Jesus, tá bom? Então, gente, nessa noite eu quero indicar, assim, na verdade, eu tenho muitas indicações, mas assim, eu não tô com. Todos os meus livros estão ali na estante agora. Eu vou pegar o nome e vou passar para vocês. Mas um que eu indico é esse aqui, ó. A Gestão das Emoções. Eu vou tentar estar trabalhando com ele aqui, tá? Nesses dias agora, para passar para vocês algumas coisas sobre isso, porque esse homem aqui é o mais doutorado de todos os doutores que eu já vi abaixo de Cristo, né? Inclusive, ele era ex-ateu, tá? Para quem está anotando aí, ó. Ele era ateu, ele era um dos maiores ateus do Brasil, e quando ele estudou a mente de Cristo, ele se converteu ao cristianismo. Então, assim, ele tem inúmeros livros sobre a inteligência de Cristo, que é uma indicação que eu te dou, né? Os livros que falam sobre a inteligência de Cristo, Augusto Cury, né? Os livros do Cote, né? Você pode colocar do autor Cote, né? E eu vou passar vou passar alguns vídeos no grupo também, para que vocês estejam ouvindo, tá bom? E nessa noite o que eu tenho para falar para vocês é isso, né? Porque eu acredito que essa conversa vai te ajudar, amém? Então você precisa entender que milhões de pessoas nessa pandemia estão, já fiz as pesquisas, depressivas, desanimadas, ansiosas, agitadas, né? A sociedade ela está com a síndrome do pensamento acelerado. Então as pessoas estão com dificuldade, né, de se concentrarem. E existe uma grande multidão de pessoas que estão vivendo isso, estão vivendo insônias noturnas, né? Então, assim, nós acreditamos, em nome de Jesus, que o nosso Deus pode curar, nosso Deus pode nos levantar, mas nós também temos que fazer a nossa parte, tá? Exercícios físicos. Posso mandar também alguns vídeos para vocês, mulheres que estão me ouvindo, e os homens também, se quiser aproveitar.
exercício físico, né? Uma boa alimentação, uma boa caminhada, né? Bispo, eu não posso fazer um Cooper na rua, mas você pode correr no mesmo lugar durante algum tempo, né? Uns 12 a 15 minutos, e isso já ajuda muito, tá bom? E se organizar para dormir, deixa o sono chegar, seja natural, né? Se você tem algumas questões no seu coração, passou muita raiva durante o dia, estresse, é muito importante sentar e conversar, abrir o coração, chorar. Bispo, eu não tenho ninguém, eu moro sozinha em Brasília. Então entra no seu quarto, fecha a porta, fala com Deus, né? Se precisar, nós estamos aqui para te ajudar, para te servir. E vamos tentar trabalhar nessa vertente, tá? Não vou ficar espiritualizando tudo. Vamos tentar um pouco aqui trabalhar na vertente humana nesses dias para ajudar vocês que têm procurado e dito que estão sentindo esses sintomas, tá bom? Eu quero desejar uma ótima noite para vocês, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você pratique tudo que você aprendeu hoje, tá? Entrega todo o fardo, recebe aquilo que é do Espírito Santo, que é bom. Preenche os espaços vazios, cuidado com seus pensamentos, com a sua alimentação, organize o seu espaço, se ame, se cuide, para que você possa cuidar de outras pessoas, viu? Que Deus abençoe vocês. Eu não sei se eu li todos os comentários, né? Mas eu acredito que nós recebemos muito de Deus nessa noite, tá bom? Que Deus abençoe vocês e muito obrigada aí pela participação. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Vou mandar os exercícios, tá? Compartilhe esse vídeo e vamos ajudar outras pessoas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigada.